E o que faz um assistente ou um auxiliar na área da qualidade, hein? Estamos falando aqui dos cargos iniciais, o cargo base para quem quer escalar, então, na área da qualidade. Vamos entender hoje quais são as atribuições, as responsabilidades, mas principalmente qual é o diferencial que essa pessoa deve adotar para crescer e não ficar estagnado dentro desta posição. Então, para entender no detalhe e entender quais são os caminhos, vem comigo para o vídeo de hoje. Oi gente, seja muito bem-vindo aqui ao canal do 3Ns, eu sou o Tom Trindade. É uma alegria imensa receber você aqui no nosso canal e compartilhar com você todos os conteúdos sobre gestão de forma geral, principalmente gestão da qualidade. Você que já conhece o nosso canal sabe o quanto de conteúdo disponível está aqui. E você que está chegando agora, é importante que você se inscreva, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todo o conteúdo que semanalmente vem aqui agregar no seu conhecimento e na sua carreira. Temos muito conteúdo disponível aqui para você, basta você acessar aqui as nossas playlists para que você possa, de fato, crescer, se desenvolver e aplicar essas ferramentas aí no seu dia a dia. Hoje vamos falar um pouco sobre o cargo de assistente ou auxiliar da qualidade e começar a desenvolver aqui então o entendimento do que faz cada papel, o que faz cada cargo, começando, claro, então, pelo assistente ou auxiliar. Nós vamos entender ao longo do vídeo de hoje sobre as atribuições, as responsabilidades, o que faz esta pessoa dentro da área da qualidade. E talvez você seja aquela pessoa que já está há um bom tempo na área da qualidade e ainda está como assistente. Vamos entender, então, o que deve ser feito de diferencial para essa pessoa para ir para o próximo cargo, para se tornar um analista, para ser um especialista, de repente, dependendo aí do que você tem desenvolvido dentro da tua empresa. E olha só que interessante, se você tem dúvidas, se você quer ou não ingressar ou continuar na área da qualidade, esta série que estamos abrindo com assistente ou auxiliar da qualidade, vamos passando para os próximos níveis dentro da área da qualidade, é essencial para você entender, então, a tua identificação, se você de fato está se habituando, se identificando e se é o que você quer para a tua carreira como um todo. Então é muito importante você acompanhar esta aula e os próximos vídeos para você já ir fazendo o teu plano de ação para ir crescer na área da qualidade. Vamos entender então o que faz um assistente, um auxiliar da qualidade. Então aqui estamos falando do cargo inicial, o cargo de base para quem ingressa na área da qualidade em qualquer ramo automobilístico, ramo alimentício, ramo fabril, ramo de serviços, independente da atividade a ser realizada, o assistente da qualidade ele é aquela pessoa que entra então para colocar a mão na massa. É aquela pessoa que vai fazer um pouquinho de tudo dentro da área, ter contato com muitos documentos, ter contato com muitas áreas, ainda num nível base, mas é a oportunidade essencial, é a oportunidade clara para que você possa ir conhecendo as atividades, conhecendo o processo, conhecendo a área, conhecendo outros serviços, outras áreas, outros processos dentro da empresa, e você vai então aí criando um corpo, criando uma casca, criando experiência, que é o mais importante, para então possa aí subir para o próximo nível, por exemplo, que pode ser o nível de analista. Mas o que faz de fato? Quais são as atribuições que um assistente precisa desenvolver e que normalmente ele vai realizar dentro da empresa? Vamos lá, tem uma listinha importante para você aqui conhecer. Então, normalmente, quais são as funções comuns para um assistente ou um auxiliar da qualidade? Bom, a primeira delas é geralmente preencher registros da qualidade. Ou seja, você tem lá atividades, você tem relatórios, você tem fechamentos, você precisa compilar dados. E o auxiliar, o assistente, ele vai geralmente coletar essas fichas, coletar esses dados e compilá-los em algum lugar, numa planilha, no aplicativo, numa inteligência artificial, para que os dados, então, sejam reportados para o analista, para o supervisor, para o gestor. Então, existe uma primeira responsabilidade comum, que é coletar esses dados e preenchê-los dentro dos controles. Outra atividade muito comum é acompanhar as não conformidades. Geralmente nos processos, há abertura de não conformidades, onde se abre um plano de ação. Então, é papel geralmente de um auxiliar ou de um assistente acompanhar se os prazos estão sendo atendidos, se os relatórios estão sendo preenchidos corretamente,
se as atividades estão todas elencadas, se as não conformidades foram abertas corretamente, conforme pede-se dentro dos procedimentos da área da qualidade. Então ele entra ali como um guardião para garantir que essa atividade seja bem desenvolvida, bem trabalhada dentro da empresa. Mais uma atividade importante é auxiliar no controle dos documentos e registros de forma geral. Ou seja, os documentos estão na revisão adequada, os documentos estão na máscara certa, eles estão padronizados em relação à sua formatação, eles estão distribuídos nas áreas conforme adequado, como que estão as cópias controladas e as cópias não controladas, tem documento obsoleto, fora da validade nos setores? Então são questões de organização, questões de gestão de documentos que o auxiliar ele vai trabalhando, vai tendo contato e isso vai dando bagagem para ele. Depois disso vem o papel de apoiar, de ajudar aí também nas inspeções e nas auditorias internas do processo. Então, por exemplo, o auxiliar, o assistente, ele vai acompanhando uma auditoria, ele vai acompanhando uma inspeção. Às vezes ele até inspeciona, né, algumas questões na falta do analista, na falta do inspetor, por exemplo, ali como um backup, e é uma oportunidade muito bacana para conhecer o processo. Então, estar ali no processo, acompanhando inspeções, acompanhando auditorias, é a oportunidade que o auxiliar tem para conhecer de perto a atividade. E aí é a hora de ir pegando detalhes, pegando informações que geralmente os cargos maiores têm contato. Mas aí, nessa parte auxiliar de preparar a documentação da auditoria, preparar a documentação de inspeção, o auxiliar ele vai atuando, ele vai trazendo isso como um corpo, e o importante, manter isso controlado, bem armazenado, os dados compilados da forma adequada, garantir a legibilidade, né, dos documentos. Isso o auxiliar trabalha de forma muito forte para trazer essa confiabilidade nos dados coletados. Outra atividade que pode chegar aí para o analista, para o assistente, é auxiliar aí no controle de EPIs, auxiliar no controle de equipamentos de forma geral, auxiliar na parte de calibrações, controle de registros, controle de certificados, controle de prazos dos equipamentos que são calibrados, controlar a questão dos checklists operacionais, os controles operacionais de processos. Então ele vai ali tendo contato com um pouco de cada coisa, contato com as áreas, área operacional, áreas de apoio, e aí esses controles, essa rotina, né, de estar em contato com os processos, com os controles, com dados, com indicadores, vai trazendo ali, então para o assistente, para o auxiliar, essa parte inicial que é ter contato com o processo, contato com as atividades, contato com as áreas, e isso é muito importante para o crescimento daquele que quer, claro, crescer na área da qualidade. Então veja que interessante, o assistente, o auxiliar da qualidade, ele tem esse papel de apoiar a sua área, dando agilidade nos processos. Então, quanto mais dedicado o assistente, o auxiliar ele é em relação aos controles, em relação à proximidade com os processos, em relação em contato com as áreas, em relação ao controle de dados, equipamentos, e isso é feito de forma proativa principalmente, e isso vai dando corpo, vai dando ali envergadura, vai dando experiência e principalmente confiança para as áreas que fazem parte, né, desses controles, desse apoio que o assistente está dando, e principalmente para a área da qualidade, que vai vendo confiança naquele assistente, naquele auxiliar, e vai vendo que ele tem um diferencial. Ele apenas não coleta dados, ele apenas não controla uma planilha, ele apenas não vê se o documento está faltando, mas ele sabe, ele entende o que diz o processo, o que diz a área, como que a qualidade deve estar se envolvendo com os processos de forma geral. Então, não é um fazer por fazer, mas é fazer essa oportunidade. Poxa, eu estou preenchendo uma planilha, mas quais são os dados que eu estou trazendo? O que esses dados estão dizendo para mim? Eu posso me antecipar, eu posso buscar aí, pensar como analista. Olha, aqui eu preenchi o dado, vi que o gráfico está chegando no seu limite superior. Vou fazer um comentário ali com o analista, com o gestor, para entender, poxa, isso aqui está tendendo para um limite máximo. Será que já não é hora de fazer um alerta, de tomar uma ação, de criar um plano para que isso não venha a gerar uma não conformidade ou um problema, por exemplo? Então, veja que o assistente auxiliar ele tem esse contato com os dados, ele tem esse contato com a rotina, então é a oportunidade perfeita que ele tem para não ficar
no raso, mas já agir e pensar como os cargos superiores, analista, supervisor, líder, coordenador, gestor de forma geral, e aí então é a oportunidade de crescer e trazer os dados para si, e também de ir colocando aos poucos os conhecimentos que tem angariado e colocando no processo. E vamos entender agora quais são os desafios enfrentados pelo assistente, pelo auxiliar na área da qualidade. Um deles é, de repente, entrar na área da qualidade e ficar aí 2, 3, 4, 5, 10 anos como assistente, como auxiliar e não evoluir. Isso pode estar relacionado a um problema que não está diretamente ligado à falta de capacidade e capacitação, mas principalmente falta de visão de crescimento ou de medo de responsabilidade. Está bom assim, não quero mais que isso. Por isso que é importante entender os detalhes que estamos trazendo aqui na aula de hoje, entender agora o que eu vou dizer nos desafios, porque é isso que vai te levar para outro patamar. É isso que vai te mostrar o diferencial, entendendo quais são os desafios e se antecipando a eles. Porque olha só, o assistente que só executa, que só faz, pensando no operacional, porque tem que fazer e não pensa além, ele vai ficar como assistente, ele vai ficar refém de planilha, refém de dados, refém de ser o auxiliar para sempre. Então, se ele quer, por exemplo, crescer, estar no patamar de analista, ele já precisa agir e pensar como analista, enfrentar os seus medos e fazer algo a mais para não ficar estagnado ali como assistente ou auxiliar. E para isso, uma questão muito importante é entender se está faltando clareza para você em relação ao sistema de gestão da qualidade. Entende os processos? Entende a norma? Entende o porquê aplicar tal ação? Por que tal procedimento? Como ele está descrito? É possível melhorar? Não é possível melhorar? Como que está então? Como que você está enxergando o processo, estando em contato com os registros, em contato com as áreas, em contato com os controles que você, auxiliar, está fazendo, por exemplo? Então é hora de entender, poxa, como crescer, como melhorar, como agilizar o processo, como diminuir desperdício, como melhorar o procedimento. Tudo isso você já tem em mãos. Você está tendo contato com os dados. Agora a pergunta é, o que você vai fazer com os dados que estão nas suas mãos? Por isso é muito importante, quando tem uma atividade, entender o porquê. Essa é a minha tecla. E isso é o que eu trago sempre para as pessoas que eu acompanho. Entenda o porquê da atividade. Pergunte por quê. Não tem problema nenhum perguntar. Então, quando você pergunta com o desejo de crescimento, com o desejo de entender o processo, você está crescendo com isso. Por isso, não desperdice a oportunidade. E uma coisa muito importante que tem que ser enfrentada é o medo de errar. Se você está acompanhando o processo, se você buscou conhecer as normas, os procedimentos, aquilo que precisam ser aplicados, você começa a criar, então, propriedade para agir, para declarar ali a tua ação, a tua opinião. E claro, é muito importante, sendo um assistente, faça contato com o analista, acompanhe o analista quando ele vai executar algo dentro do possível. E outra, coloque sempre a tua visão para o gestor. Olha, eu vi tal coisa, eu vi tal dado a hora que eu estava preenchendo lá e vi que, por exemplo, está chegando no limite máximo. Será que não é hora de aplicar uma ação de melhoria para impedir que a não conformidade aconteça? É agindo dessa forma, de forma antecipada, que você vai mostrando o teu potencial, o teu desejo de crescimento, e isso vai te levar para outro patamar, com certeza. Então, de forma resumida, o auxiliar, o assistente da qualidade, ele tem muita informação na mão, passa por ele muitos dados. O diferencial é o que eu vou fazer com esses dados? Guarde essa pergunta. Pergunte isso para si mesmo. O que você está fazendo com os dados que estão na sua mão? Você está apenas colocando em planilhas, transformando em gráficos, ou você está aproveitando para interpretar os dados? Aqui está um grande diferencial e uma grande dica para você. Então, senhor assistente, senhor auxiliar, eu tenho 3 pilares importantíssimos para você começar a desenvolver agora aí no seu conhecimento, para você se diferenciar como assistente, como auxiliar da qualidade. O primeiro deles é o entendimento, por exemplo, da norma ISO 9001. Por que ela? Porque ela te dará um entendimento geral de como os processos devem ser trabalhados na área da qualidade. E outra, ela é a base para todas as outras normas de gestão de qualidade e gestão de processos que estão desenvolvidas por aí no ramo automotivo, no ramo alimentício, no ramo de saúde, no ramo de serviços, seja qual for, a base é o que está na ISO 9001. Então, entender os requisitos, fazer um curso, saber interpretar a norma, saber formas de implementar os requisitos, vai acelerar o teu processo. Um outro ponto muito importante é o raciocínio lógico sobre questão de melhoria contínua. Todo processo pode ser melhorado. Por quê? Porque todo processo tem variação.
Tem variação de tempo, tem variação de metodologia, tem variação de pessoa, de matéria-prima, de mão de obra, de método, enfim, de diversas situações que você precisa sempre estar atento, olhando, desenvolvendo o senso crítico e buscando ferramentas para implementar isso da melhor forma possível. E também trabalhar sempre a questão da comunicação com foco em solução. Não é aquele vício de auxiliar e de assistente de levar o problema. Olha, eu encontrei esse problema lá na área. Olha, eu vi esse problema aqui, eu vi esse problema ali. Já leva a solução junto. Pense o que deveria ser feito ou o que você faria se estivesse no lugar do gestor, no lugar do analista para resolver esse problema. Olha, essas questões são importantíssimas para você dar um passo diferente na área da qualidade. Outra, acelerar, porque hoje as pessoas estão, de certa forma, acomodadas. Não querem trabalho, não querem acelerar. Tá bom do jeito que está. Faça diferente. Foque nesses 3 pilares. Entendimento da ISO 9001, pensamento na melhoria contínua e melhoria na tua comunicação em foco em solução. E olha só, se você já está na área da qualidade como assistente, auxiliar ou vai começar, saiba que eu posso te acompanhar na minha mentoria QUp para acelerar e colocar você aqui nesses caminhos de forma segura para que você possa, de fato, entrar na área da qualidade ou se desenvolver na área da qualidade, mesmo estando como assistente analista, de forma muito rápida. Tudo isso que eu te passei aqui, eu posso te trazer na mentoria, tanto individual como em grupo. Se você sente o desejo de acelerar o teu conhecimento, a tua carreira, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você preencher no formulário e ver se você tem o perfil para essa mentoria e eu te acompanhar pessoalmente. Então, é muito importante você fazer essa análise de si mesmo em relação à função que você está exercendo hoje e se você quer crescer. E se você quer crescer, eu posso te acompanhar e acelerar isso. E aí, me conta, foi possível entender o que faz o assistente, o auxiliar da qualidade? Deu para compreender um pouquinho deste processo inicial na área da qualidade? Se sim, é importante que você deixe aqui o teu like e se chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva porque tem muito conteúdo. Olha, a ISO 9001 já está disponível aqui para você inteirinha, interpretada e mostrando para você como você pode aplicar ela aí no processo, no dia a dia. Então é muito importante que você acompanhe conosco as próximas aulas. Vamos falar aqui dos próximos cargos, né? Aí subindo a régua dentro do organograma, para que você possa então compreender o que você deve fazer para dar o próximo passo e angariar novos cargos na área da qualidade. Uma alegria estar aqui com você no dia de hoje. Nós nos vemos na próxima aula. Até mais!